Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz que nenhuma pessoa é uma ilha. Mas às vezes aqui no Brasil a gente tenta ser. A gente tenta sobreviver sozinho, inventando atalhos, criando jeitinhos. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. O jeitinho, o individualismo e a ética do bem comum. Ou seja, o que acontece quando cada um tenta puxar a corda para si e ela arrebenta no meio da sociedade? Quando eu falo jeitinho brasileiro, você pensa em quê? Furar a fila? Pedir um favor por fora? Ou quebrar uma regra só porque ninguém tá olhando? Pois é, mas o jeitinho não é só isso, ele é um sinal, um reflexo de algo maior, uma tentativa de resolver problemas individuais dentro de um sistema coletivo que não funciona tão bem. E é aqui que entra a ética. A ética é aquilo que tenta responder como a gente vive junto sem se destruir. É filosofia pura, aplicada todo dia. É o acordo silencioso que diz: ok, eu abro mão de um pouco do meu interesse pessoal para que todos possam viver melhor. É o que os filósofos chamam de bem comum, a ideia de que existe um bem que é de todos, e por isso deveria orientar as nossas escolhas individuais. Mas, quando o individualismo fala mais alto, esse acordo começa a ruir. Pensa comigo. A pessoa que fura a fila acha que está ganhando tempo. A que estaciona na vaga de deficiente acha que vai ser rapidinho. O aluno que compra um curso na internet com questões prontas para o Enem acha que vai ser só uma vantagem simples. Mas o que a filosofia sempre pergunta? A que custo? Porque quando eu escolho o meu benefício acima da regra coletiva, eu estou dizendo que o meu tempo vale mais que o seu, que a minha necessidade vale mais que a sua, que a minha conveniência vale mais que a convivência. E isso é o individualismo em versão hardcore. Sabe, às vezes eu penso que o jeitinho é como um vazamento. Uma gota aqui, outra ali, ninguém liga, é pequeno demais para incomodar, mas quando você percebe já tem uma parede inteira apodrecida. E essa parede é a confiança social. A gente para de acreditar no outro, para de confiar na regra que funciona, para de esperar justiça. E aí, cada um inventa o seu próprio jeitinho para sobreviver no caos que a gente mesmo criou. É quase poético se não fosse trágico. E aí, quando a gente fala de política, não a política de Brasília, mas a política como arte, a arte de viver em comunidade. O jeitinho vira um problema, já que a política só existe quando há regras, quando há acordos, quando há confiança. Se todo mundo joga o jogo só para si, não existe jogo, só existe bagunça. Filosoficamente, o conflito é esse: interesse individual versus bem comum. O jeitinho diz eu primeiro, a ética diz nós primeiro. A política diz só existe eu se existir nós. E quando a gente escolhe o jeitinho, a gente cria pequenas exceções. Nas pequenas exceções, há atos individuais, repetidos por milhões, que viram uma força cultural. E é aqui que vem a parte mais filosófica. A gente não apenas vive a cultura brasileira, a gente cria essa cultura todos os dias. A cultura do jeitinho não nasceu do nada. Ela nasce de pequenas decisões não éticas, tomadas repetidamente, até parecerem normais. E de tão normais, a gente nem percebe que está errando. A ironia é que o jeitinho, que começou como uma estratégia, virou uma armadilha. Porque quando todo mundo vive no jeitinho, ninguém confia em ninguém. As regras não funcionam. E a vida em sociedade vira uma disputa constante para ver quem se dá bem primeiro. É tipo tentar jogar xadrez em um tabuleiro em que cada peça segue sua própria regra. O filósofo Giorgio Agamben fala sobre estado de exceção, aquele momento em que a regra ela deixa de valer e você age pela urgência. No Brasil, o jeitinho transforma a exceção em uma rotina. O que era para ser um escape de extrema urgência vira um método. É como dirigir um carro com o farol queimado. Então pensar, depois eu arrumo, dá pra ir assim mesmo, é rápido, então vai indo, até bater. E além de prejudicar a si, também prejudica a todos ao seu redor. Sabe, o jeitinho, ele começa pequeno. Sempre começa pequeno. Ele nasce quase como uma travessura inocente. Um empurrãozinho aqui, faz isso só pra mim, ali, não custa nada, aqui de novo. E a gente acredita nisso, de verdade, a gente acredita que não custa nada.
Mas todo atalho cobra um preço, porque enquanto o jeitinho promete rapidez, ele cobra silenciosamente em profundidade. Ele tira de frente o obstáculo prático, mas adiciona no fundo da sociedade um novo obstáculo existencial: a dúvida sobre se as regras realmente ainda significam alguma coisa. O filósofo Byung-Chul Han disse que vivemos num tempo onde tudo se fragmenta: atenção, responsabilidade, vínculos, e o jeitinho entra exatamente por essas brechas. É a lógica do só dessa vez, só pra mim, ninguém vai ver mesmo. Mas quando cada indivíduo puxa essa corda pro seu lado, a trama inteira começa a se desfazer. E é aí que o atalho vira abismo. Porque o jeitinho não funciona apenas quando eu uso, ele se torna cultura quando os outros também percebem. Ele vira regra subterrânea, um código oculto, uma norma paralela. E as normas paralelas geram mundos paralelos, e nesses mundos não há confiança. E onde não há confiança, não há sociedade. O mais assustador é que o jeitinho é transmitido quase como herança. Uma criança observa o pai furando fila no mercado e aprende que esperteza vale mais que justiça. Ela vê a mãe pedindo ao amigo para resolver um problema na prefeitura e entende que influência vale mais que a igualdade. A ética, ela não é ensinada, é vivida. E quando a gente normaliza pequenas infrações, a gente educa novas gerações a verem o coletivo como obstáculo e o individual como caminho. A ética não é sobre ser bonzinho, é sobre construir convivências. Aristóteles dizia que a ética é o fundamento para a política, porque só existe vida coletiva quando existe virtude. Kant dizia que agir eticamente é agir de um jeito que possa virar regra universal. Ou seja, se todo mundo fizesse isso, o mundo funcionaria? E essa é a pergunta que destrói o jeitinho, porque o jeitinho se sustenta justamente na exceção. Ele só funciona quando poucos fazem. Se todo mundo tenta burlar, nada funciona. Então, qual é a saída? Talvez seja simples, talvez seja humano demais. A gente precisa recuperar a ética como uma bússola e lembrar que viver em sociedade é um acordo e não uma corrida. E que o bem comum, ele não é um discurso bonito, é uma necessidade prática, porque no fim das contas a gente só vive bem quando vive junto. E o jeitinho, por mais que esperto que pareça, ele é só uma forma de ficar sozinho no meio dessa multidão. Bom, é isso. Pensa nisso hoje e até o próximo vídeo.